Seja bem-vindo ao canal Teólogo da NET, eu sou o professor Tiago Santos e hoje eu estou aqui para trazer mais uma resposta bíblica e eu tenho a certeza que vai edificar muito a sua vida, a sua caminhada com Deus. Bom, a resposta que eu vou responder, a pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: por que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 31 ao 32, ele chamou Herodes, o rei Herodes, de raposa? Por qual motivo Jesus chama Herodes de raposa? É o que nós vamos ver. Fique no vídeo, assista, porque vai valer a pena. Por que Jesus chamou Herodes de raposa? Nós temos primeiro que verificar esse termo raposa, que é aqui uma simbologia, é um sentido, que Jesus, é um símbolo que Jesus está utilizando aqui para falar do Herodes. Só que temos que perceber que uma coisa é o pensamento grego, outra coisa é o pensamento judaico, hebraico. Embora o texto aqui, o evangelho, é escrito para os gregos em grego, ele não foi falado por um grego, mas é um judeu que está falando, Jesus, e que usa essa terminologia, essa simbologia de raposa. Por que Jesus está usando? Então vamos entender primeiro esses significados nos dois tipos de pensamento. No pensamento grego, o termo correspondente à raposa é alopex, que significa alguém astuto e inteligente. Jesus, será que estava então chamando o Herodes de astuto e inteligente? Bom, agora para o pensamento hebraico, o judaico, chamar alguém de raposa era chamar alguém de usurpador, de falso, sem caráter moral e sem prudência nenhuma. E é aqui que Jesus, é isso que Jesus então está querendo falar para o Herodes, mandando um recado através dos fariseus. Dizei àquele usurpador, dizei àquele falso, dizei àquele sem caráter. Jesus está na mesma linha que João Batista, porque João Batista já havia batido de frente ali com aquela realeza herodiana. E chamar então Herodes de raposa, que no termo hebraico raposa é o termo correspondente a Shual, ele estava dizendo que Herodes era usurpador, mas por quê? Primeiro vamos verificar que Herodes era esse, porque Herodes não era um nome propriamente dito, mas um título como Faraó, como César, títulos. Existiram vários Herodes. É lógico que teve Herodes o Grande. E esse Herodes que Jesus mandou um recado agora é o Herodes Antipas. Ele é filho do Herodes o Grande com uma mulher samaritana chamada Maltace. E o avô do Herodes Antipas aqui é o Antípatro, descendente dos edomeus, que eram descendentes, por sua vez, da linhagem de Esaú. E Esaú foi filho de Isaac com Rebeca, irmão de Jacó. O Herodes então se considerava da linhagem direta de Esaú e pertencente ao trono. Porém, o Herodes cometeu aí a sua insensatez em não ler as escrituras corretamente, não conheceram, se conheceu e ignorou. A linhagem real não vinha de Esaú. A linhagem que Deus havia prometido, o trono de Davi, era da linhagem de Jacó. E Herodes não era da linhagem de Jacó, mas de Esaú. Por isso o povo não aceitava o reino de Herodes. Os judeus ficavam loucos, não se submetiam, não aceitavam. E Herodes só estava no poder porque Deus havia permitido, mas não era a vontade plena de Deus. Então Jesus está querendo dizer, diga para aquele usurpador que não tem direito, diga para ele. Jesus manda o recado, a altura. E o interessante é que os reis, os Herodes, o símbolo da realeza herodiana ali, dos Herodes, era o leão. E Jesus chama de raposa.
como diz um judeu, um escritor judeu muito, né, conceituado, o rabino Matias Arash, ele diz: seja a cauda dos leões, mas não a cabeça das raposas. Ele está querendo dizer, é melhor você ser alguém com baixa posição, sem muitas regalias, simples, mas com moral, com estrutura espiritual, com caráter, que trilha o caminho da verdade, que é espiritualmente firmado na palavra de Deus, do que a cabeça das raposas, alguém de alta estatura, governamental, na realeza, um grande líder, tem uma posição grande da sociedade, mas não tem moral nenhuma, mas não tem espiritualidade, não tem base, não tem estrutura. E era isso que aconteceu com Herodes. Ele era todo pomposo, só tinha aparência. Só tinha aparência. Foi esse o recado que Jesus mandou para o Herodes. Estava usurpando, não era digno de ocupar o trono e ainda ameaçando ao Senhor Jesus. Esse é então o significado por que Jesus chamou Herodes de raposa. Pessoal, eu fico por aqui. Se você tem alguma pergunta, mande aqui no canal. Não deixa de se inscrever não. Vem para cá, vem participar desse canal aqui, onde o nosso anseio é conhecer sempre mais da palavra, responder as perguntas, trazer o conhecimento e fazer com que o corpo de Cristo seja edificado na verdade. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.